Lucas, capítulo 1, a partir do versículo de número 5. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus e depois meditar sobre isso. Depois vamos reconhecer também se há pessoas nos visitando, tá bom? Está aqui na frente também projetado. O meu é na Bíblia King James, né? Não sei se é esta versão que está aqui, mas vamos nos aproximar. Isto. Pronto, já mudou lá, né? Bíblia King James. Acho que ainda não é a Bíblia King James, né? Mas vamos lá. Isto, aí sim. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Versículo seguinte, vamos mudar. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Fala avançada idade, eram velhos. Em certa ocasião, quando o seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima dos incensos. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E conduzirás muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Continuamos. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso, e a minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: eu sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, não conseguirás falar, até o dia que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Mas, ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao completar os seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. Até aqui. Diga graças a Deus. Pode sentar na presença de Deus. Queria reconhecer se tem alguém que está conosco pela primeira vez. Se estiver aqui pela primeira vez, levanta a mãozinha bem alto. A gente vai até você.
vai dar um presente para você. Seja bem-vinda. Pode ficar com a mãozinha levantada até que alguém te abençoe. Querido, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Estamos te presenteando uma lembrança desta manhã tão maravilhosa na presença de Deus. Sejam bem-vindos, que seja um tempo de muita comunhão na presença do Senhor. Nós estamos falando aqui, eu acabei de ler o Evangelho de Lucas. Lucas foi um escritor da palavra de Deus. Logo no começo deste capítulo, que é o primeiro capítulo, ele fala que ele está escrevendo a Teófilo, um jovem cristão. Ele está contando e ele faz questão de dizer: eu estou relatando o que eu ouvi de pessoas que conviveram, que foram testemunhas oculares da história. Se eu estiver falando errado, você me corrige, viu, mestre Machado, pastor Machado? Pastor Machado esses dias falou para quase 5.000 jovens, irmãos. Quando eu cheguei depois que ele tinha falado, não sabia nem o que pregar mais, né? Aí chegaram lá, foi só elogio. Falei: pastor, que sabedoria, né? Falei: é do Parque São Bento, fica tranquilo. Tinha uns pastores lá, dá para emprestar ele para... O empresto não dou e não vendo. É lá do Parque São Bento. E ele sabe muito bem do que eu estou falando por estudar a Bíblia. Lucas escreve a um jovem chamado Teófilo, e ele faz questão de dizer: eu estou escrevendo o que eu ouvi de pessoas que conviveram com ele, que relataram. Depois que Jesus já havia morrido, ele escreve este livro, alguns anos depois, e ele fala a respeito do nascimento deste grande homem que é João Batista, o precursor de Jesus, que era primo de Jesus e 6 meses de diferença. O seu pai, como nós lemos a história, era Zacarias, era um sacerdote. E lá, irmãos, em Jerusalém, no templo, há turnos, igual a gente tem aqui no nosso louvor, tem as escalas. O diaconato tem escala. Quem vai servir no diaconato? Os pastores, né, tem escala. Às vezes, quando não posso, nós temos uma escala de pregadores aqui, que a gente segue também. E lá no templo também havia uma organização. Era um templo gigante, milhares de pessoas, e tinha uma escala. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus organizado. Eu lembro quando eu era criança, a igreja não tinha essa organização. Aí pegava alguém para fazer um louvor. Eu lembro muito bem. Irmãos, vamos louvar a Deus. A gente não ensaiou, mas é para Jesus mesmo. Vamos cantar. Os irmãos podem indicar um hino. O irmão levantava: sou uma florzinha de Jesus. Aí o irmão: não, esse eu não sei cantar. Fala outro. Era assim o nosso louvor, irmãos. Imagina você: foi na cruz. Ah, esse eu sei. Toca lá, foi na cruz. Aí o músico falou: esse eu não sei tocar. O irmão sabe cantar, mas eu não sei tocar. Deus é um Deus organizado. Deus organiza a tua vida. Deus organiza a tua casa. Quando você vem para a obra de Deus, para a casa de Deus, você pode estar com a vida bagunçada. Fica tranquilo, Deus vai organizar a tua vida. Se você crer, Deus organiza a nossa vida. Assim como a gente organiza o culto, assim como a gente organiza a nossa casa. Aqui Zacarias, aquele dia, ele estava na escala, mas houve um sorteio. Ele não faltou na escala dele, mas houve um sorteio na escala. Quem iria entrar para sacrificar no Santo dos Santos? A igreja não era como hoje, que todos sentem a presença de Deus. Havia um véu que separava o povo do Santíssimo, do Santo dos Santos. E aqui dentro, como se fosse aqui, né, no altar, estou exemplificando apenas, só aqui entrava o sacerdote. E o sacerdote sacrificava, e o povo lá fora orava. Enquanto o sacerdote sacrifica, o povo ora. A Bíblia diz, nós lemos, uma multidão orava do lado de fora. Nós precisamos de oração. O sacerdote precisa de oração. Quem está na obra precisa de oração. É um poço fundo que às vezes a gente desce para buscar pessoas que estão perdidas nas drogas, nos vícios, no mal, perturbadas. E às vezes a gente desce, alguém tem que segurar a corda para que a gente possa voltar. A sua oração segura a corda de pessoas que estão fazendo a obra. Enquanto Zacarias sacrificava, o povo orava por ele. E de repente aparece do lado do altar, onde ele estava sacrificando animais para Deus, era o costume, era a ordem, era o mandamento. Aparece um anjo.
Gabriel, o mesmo anjo que anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, anuncia agora a Zacarias, ao pai, que viria um menino. Ele disse, mas ele se assustou, ele teve medo, porque imagina você, um anjo aparecer de repente dentro do tabernáculo, dentro do local do sacrifício. Só entrava ali profetas, só entrava sacerdotes. Se outro entrasse ali, morreria. E se o sacerdote estivesse em pecado, ele também morreria. Tanto é que amarravam uma corda e ele tinha uma veste cheia de sininhos, porque enquanto ele estava ali orando e buscando a Deus, o povo do lado de fora ouvia o barulho e sabia que o sacerdote estava vivo, porque se ele entrasse e não estivesse preparado, ele morreria. E eles não podiam entrar lá para tirar o morto, eles puxavam pela corda. Olha a seriedade disso, irmãos. Olha a seriedade do que Deus instituiu. E ele se demorou lá. A Bíblia diz que ele ficou muito tempo. Lá fora o povo estava preocupado. Será que o Zacarias? Eu aposto no meio daquele povo, eu sabia que ele estava em pecado. Eu tinha certeza que esse homem não era de Deus. Não, mas estão ouvindo ainda o barulho, ele está vivo ainda. Porque povo é povo, né, irmãos? Duvida, fala mal. Povo, está demorando demais, hein? Esse culto está demorando muito. Tem umas coisinhas para resolver. Não, o sacerdote está lá dentro. E quando ele sai, né, ele tem a presença do anjo. O anjo dá a notícia para ele. Falou, você vai ser pai. Mas eu sou velho. Minha mulher é velha, é idosa, ela é estéril. Como isso? Zacarias não entendeu o milagre de Deus. Tem gente que perde a bênção porque não entende o propósito de Deus, o milagre. Não duvida. Está falando, está recebendo, irmãos, acredita. Eu lembro um dia que a gente foi pregar numa igreja, e eu fui de carona com o pastor, e era um pastor não muito organizado. Aí Deus tem que trabalhar dobrado na vida de quem não é organizado. E eu dizendo para ele, a gasolina aí está baixa. Não, tá na mão de Deus. Fica tranquilo, nós vamos chegar e voltar. De repente, faltando ainda um bom trecho, acaba a gasolina. Nós encostamos o carro, falei, eu sabia. Vamos chegar atrasado no culto, e agora? Vamos orar. Mas, vamos orar, rapaz, você tinha que ter passado no posto. Vamos orar, fica tranquilo. Falei, tá, então enquanto você ora aí, eu peguei um galão e eu vou atrás do posto. Não era muito perto, mas também não era muito longe. Falei, vamos lá, vamos chegar atrasado. Aí estou eu indo lá com o galão, buscar gasolina. Vem ele com o carro, funcionando. Eita mistério. Eita mistério, o carro funcionando, mas tinha acabado a gasolina. Olhei no ponteiro seco e o carro funcionando. Falei, mas como é que... Não fala nada. Milagre não se explica, milagre se vive. Não fala nada. Mas eu não aguentei. Passei uns metros, eu falei, mas não estava sem gasolina? E o carro morreu de novo. E eu tive que buscar gasolina. Não era para você falar, milagre não se explica, milagre se vive. Às vezes acontecem algumas coisas na sua vida, na minha vida, que se nós formos explicar, nós vamos perder o milagre. Mas como isso? Como eu consegui? Como que eu comprei? Como é que eu fiz? Como é que eu construí? Como no começo da vida eu fiz tanto e hoje eu não estou conseguindo? Porque milagre de Deus não se explica, se vive. E eu quero profetizar que haverá milagres para você não explicar, mas para você viver na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua vida pessoal. Mas como que aquela pessoa que era isso e agora ela mudou? Porque é um milagre de Deus. Sabe, o milagre, irmãos, ele é algo sobrenatural e é algo antinatural. Se você ler o livro que fala sobre José, você não vê que Deus apareceu para José, Deus mandou um profeta para José, não. A Bíblia diz que José sonhou. Que José sonhou. Depois do sonho ele contou para os irmãos.
Contou para os irmãos, jogaram no fundo do poço. Jogou no fundo do poço, ele foi para o Egito. Foi ser servo de um homem chamado Potifar. A mulher de Potifar tentou, ele não caiu. Ela acusou ele injustamente, ele foi preso. Mas cadê Deus falando para José? Deus não apareceu para ele na cadeia, Deus não apareceu para ele no fundo do poço, Deus não apareceu para ele como escravo, Deus não apareceu para ele. A Bíblia não fala. Aí Deus mandou um profeta e falou: José. Não, José tinha convicção do chamado e do milagre de Deus. E ele foi vivendo o milagre. E quando ele está na cadeia, ele interpreta o sonho de 2 homens. Fala para um, fala: ó, você vai morrer em 3 dias. E o outro que servia na mesa do rei falou: você vai voltar na presença do rei, vai servir de novo. E ele fala assim: quando você voltar, não se esqueça de mim. Eu estou aqui preso injustamente. E assim como ele falou, aconteceu. Um morreu em 3 dias, o outro em 3 dias foi restituído o cargo. Mas o que foi restituído o cargo, se esqueceu dele. Mas até no esquecimento dele, Deus tinha um propósito. Porque se ele chegasse lá: estou voltando agora, rei, posso fazer um pedido? Tem um cara preso injustamente lá na cadeia. Pô, mas você está voltando agora da cadeia, já está pedindo por outro? Mas o rei, o faraó, podia falar: então tá bom, liberta ele, vai, manda ele voltar para a terra dele. E ele sairia livre e voltaria para a terra dele. Mas no esquecimento passaram anos, até que o faraó teve um sonho. E aquele copeiro que estava servindo na presença do rei, do faraó, ele está vendo a angústia do faraó. Os magos não conseguem decifrar o sonho. O faraó está perturbado com aquele sonho, que era um sonho profético do que ia acontecer. Ninguém conseguia. E aquele copeiro lembrou, falou: ó, faraó, lá na cadeia, eu me esqueci dele, mas tem um homem preso que pode interpretar o seu sonho. Se ele tivesse falado imediatamente, José ia voltar. Mas o plano de Deus, o propósito de Deus não era que ele voltasse para casa, é que aquele sonho se cumprisse e ele fosse o segundo maior homem da maior nação existente na época. Deus tem um propósito até no esquecimento do copeiro. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito nos momentos bons, e Deus tem propósito nos momentos difíceis. Deus tem propósito quando tudo está maravilhoso, mas Deus tem propósito nos dias difíceis. Eu disse aqui domingo passado que quando no inverno a árvore está sem folhas e frutos, é porque ela está aprofundando raiz. É porque os galhos estão sendo engrossados. Por quê? Para quando vier a bênção, você tem estrutura para suportar a bênção que Deus vai colocar na tua vida. Tem gente que, se Deus entregar uma bênção tão grande, ele se arrebenta, ele se quebra. Aqui está Zacarias. Ele diz: mas como? Eu sou velho, minha mulher é velha, estéril. Como? E o Gabriel falou, não sei se Deus mandou o Gabriel falar, mas ele falou. Deus mandou ele dar a notícia. Machado, isso aqui é estudo profundo, né? Gabriel, Senhor, ele duvidou. Posso falar? A Bíblia não diz, apenas que Gabriel disse: ó, eu sou Gabriel. Acho que o anjo ficou meio irado com Zacarias, não ficou? Maneira como a Bíblia escreve. Como é que vai ser isso? Como que eu sou velho, minha mulher é velha, está? Gabriel disse: eu sou Gabriel. Eu sou um anjo que está na presença de Deus e assiste a Deus em tudo que Ele pede. Eu trouxe a palavra dEle. E para que você saiba que é verdade, você vai ficar mudo, você vai perder a voz, até o dia que isso acontecer, até o dia que a criança nascer. E o nome dele, já estou dizendo para você, é João. E ele sai daquele lugar santo do povo lá fora, tudo aí. E aí, por que você demorou tanto? O que aconteceu? O que Deus falou? Ele não conseguia falar. Por 9 meses ele ficou mudo. Quando eu, irmãos, quando a minha voz não verbaliza a promessa de Deus na minha vida, Deus às vezes me cala, para que eu não peque. E 9 meses depois, nasce João Batista. Quando ele tinha 6 meses, Maria vai visitar Isabel.
E aí quando os meninos, as crianças no ventre são cheias do Espírito Santo, para cumprir o que o anjo falou para ele, falou: desde antes do nascimento ele será cheio do Espírito Santo. Por isso aqui a gente ora por criança no ventre. Por isso quando a mulher está grávida, ela já vem. Estamos orando agora pelo filhinho do Gabriel, né, que está lá internado, precisando da bênção de Deus. Está tudo correndo bem, mas estamos lá porque havia uma palavra de morte sobre a vida dele. Mas ele nasceu e Deus cumpriu uma palavra de vida sobre ele. Estamos lá orando pela criança. Quando Deus libera uma palavra de vida, uma promessa, toma posse desta promessa na tua vida. Não duvida. Aquelas crianças se falavam no ventre, cheios do Espírito Santo. E João Batista foi o precursor. Ele foi aquele que preparou o caminho para Jesus vir. Ele começou a batizar antes de Jesus começar o ministério. Ele começou a falar do reino de Deus antes de Jesus começar o ministério. Ele começou a repreender os governantes da época, antes mesmo que Jesus começasse o seu ministério. E quando Jesus começa o ministério, é João Batista que ele vai procurar. E João está batizando no Rio Jordão, na região que hoje pertence ali à Jordânia, provavelmente, e era toda Israel. E então Jesus entra naquela fila do batismo. E João vê e diz: mas como é que eu vou te batizar? Você é o Salvador, eu sou só o caminho. Eu sou só aquele que está preparando o caminho. É você o Salvador, é você o Messias. E Jesus então diz: João, me batiza. Porque um dia lá no Parque São Bento alguém vai perguntar: por que eu preciso ser batizado se Jesus não foi? Mas a palavra vai dizer que eu cumpri toda a Escritura para que eles fossem salvos. E aquele dia maravilhoso, eu estou falando aqui do pastor que batizou João Batista, do precursor. Aí em Lucas 7, 28, nós vamos encontrar Jesus falando de João Batista. João Batista foi decapitado, ele morreu decapitado, cortaram a sua cabeça. Vocês conhecem a história da Salomé, que dançou para Herodes, e disse: ó, pede o que você... Ele ficou tão encantado com aquela moça, ele falou: pede o que você me quiser, que eu te entrego até metade do meu reino, se você pedir. Ele estava num espírito de encantamento por aquela moça. O que você quiser, eu te dou. E ela foi para a mãe dela, que era concubina, uma mulher ilegítima do rei. E a mãe disse: pede a cabeça de João Batista. E assim aconteceu. João Batista teve a sua cabeça cortada e entregue às pessoas. Alguém foi falar a Jesus sobre João Batista. Ele está preso. Talvez alguém até querendo criar: olha, entre os discípulos de Jesus havia sim uma certa concorrência com João Batista. Ele falou: ó, o João Batista está batizando mais, a igreja de João está batizando mais do que a nossa, né? Os discípulos tinham essa coisa, que tem nos dias de hoje, infelizmente. Outro dia alguém falou assim: a igreja lá está batizando muito, hein, pastor? Alguém falou para alguém: ó, a igreja lá está batizando muito, hein? Aí o pastor falou: mas também eles batizam de qualquer jeito, né? Aí o obreiro falou: pior é nós que não batizamos de jeito nenhum. Havia uma concorrência entre eles. Mas lá em Lucas capítulo 7, verso 28, Jesus fala de João Batista. Uma das vezes que ele fala: eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha o que Jesus fala de João, que palavra enigmática. Dos nascidos de mulher, de quem nasceu aqui de mulher. Lógico que Jesus não estava falando dele, porque ele é uma concepção do Espírito Santo. Ele diz: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Mas no reino de Deus, o menor é maior do que João. Preste atenção, que eu já estou
partindo para a conclusão dessa palavra de fé, João Batista representava a lei. Diga, João era a lei. João foi o último profeta da lei. Quando ele nasce, depois dele vem Jesus. Ele foi o último profeta da lei. E a lei aqui na terra, ninguém é maior do que ela. Embora alguns se arvoram no direito de ser, mas a lei nos determina, a lei nos guia, a lei nos dirige, a lei nos regulamenta. A lei faz com que eu tenha comportamento. Eu não gosto de usar cinto de segurança, mas a lei manda que eu use. A lei diz o que eu tenho que fazer. Então, dos nascidos de mulher aqui na terra, ninguém é maior do que João, porque a lei é maior do que todos. Agora olha a segunda parte do que Jesus diz dele. Mas no reino de Deus, o menor é maior do que João. Porque o reino de Deus eu não conquisto pela lei, eu conquisto pela graça. A graça de Deus me faz maior do que a lei. Não que eu transgrida a lei, mas que eu entenda que não é pela lei que eu sou salvo. Eu sou salvo pela graça. Vós sois salvos pela graça. Graça é favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos, mas pela graça de Jesus, pelo favor que eu não mereço, eu sou salvo. Por isso Jesus está falando de João, ó, no reino de Deus o menor é maior que João, porque lá não é a lei que ele representa, lá é a graça que eu ministro sobre a tua vida. Aleluia! Você está entendendo isso? João era o maior na época porque ele foi o último profeta da lei, mas ele era o menor no reino de Deus. Até uma criança, Jesus pôs um dia e disse, ó, quem não se tornar como esta criança não vai entrar no reino dos céus. Você está aqui hoje porque a graça de Jesus te alcançou. E esta graça é tão poderosa que ela suprirá as necessidades, ela abençoará a tua vida, a tua família, a tua casa. Ó, não duvida, como Zacarias, depois de 9 meses a criança nasce, e o Zacarias ainda está mudo. E aí começam a escolher o nome da criança. Aí começa a soltar fumacinha azul e cor-de-rosa. Será que é menino? É menino? É? Aí então nasce a criança, é um menino. Vamos pôr o nome no menino. Ah, eu acho que ele devia chamar Jefferson. Ela falou, não, Jefferson, por que esse nome? Muito feio. Aí alguém falou, não, devia chamar Zacarias, o nome do pai. Aí o Zacarias aí deram a caneta para ele. Dá uma tabuinha, não tinha papel na época, tinha uma tabuinha. A Bíblia fala, deram uma tabuinha para ele. Dá a tabuinha para ele. Dá a tabuinha. O que você quer escrever? O nome da criança será João. Mas por que? Não tem nenhum João na sua família? Era tradição ser Zacarias neto, bisneto. Não tem nenhum João na sua família. Foi ordem de Deus. Ele vai ser João, o precursor do Salvador. E a Bíblia diz que quando acontece isso, a voz dele volta e ele glorifica a Deus. Ele viveu o milagre e você viverá o teu milagre. Quando Deus fala, você pode escrever. Há muitos anos atrás veio um pastor na igreja e fez uma campanha aqui, pastor Roberto. Há mais de 15 anos atrás, ainda estávamos aqui sem porta, igreja começando, ele fez uma campanha. E eu vivi um tempo difícil naquele momento. Foi no ano de 2007, 2006, por aí, 2007. E ele fez uma campanha de 3 dias aqui. Foi muito usado por Deus. E ele, no final da campanha, ele distribuiu uma tabuinha assim, fininha. Alguém lembra disso? Oh, quanta gente lembra disso? Esses dias eu revirando as minhas coisas, eu achei a tabuinha de 2007. E eu fiz naquela tabuinha 3 pedidos que para mim naquele momento eram impossíveis. Impossíveis.
Eu escrevi naquela tabuinha, coloquei a minha oferta, entreguei, consagrei no altar. Eu acreditei na palavra do profeta, porque eu vi que era de Deus. E eu achei aquela tabuinha, eu tinha me esquecido dos pedidos que eu fiz. Todos eles se cumpriram na minha vida. Alguns mais rapidamente, outros demoraram um pouquinho mais, mas todos eles se cumpriram. Lá em casa nós temos minha irmã tem assim, quando começa alguém a importunar muito, fala, vou pôr o nome na tabuinha, né? Começa a encher muita paciência, vou pôr o nome na tabuinha. Cuidado. Zacarias escreveu na tabuinha o nome da sua promessa, o nome daquele que viria a ser o seu filho, o precursor de Jesus, o homem que ia batizar Jesus. E quando ele escreve, diz o nome é João, foi Deus quem deu esse nome. Eu não tive a curiosidade de pesquisar o significado de João, né? Mas há um significado em cada nome, assim como Gabriel, enviado de Deus, mensageiro de Deus. Nome tem um significado. João, o seu João vai nascer, o seu milagre vai nascer. Ainda que você duvide e tenha um tempo de provação, Deus fará o teu milagre acontecer. E não é pela lei, não é pela imposição humana, não é pela força do braço, é pela graça de Deus na tua vida, sabe? Não é porque eu sou bom, não é porque eu me preparei para isso, não é porque eu sou o cara, não é porque, não, eu mereço. É pela graça, graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele olhou para mim e disse, eu vou abençoar. E Deus olhou para você e diz, eu vou te abençoar. Vai nascer João na tua casa. Ah, mas como? Minha mulher é estéril, eu sou velho, eu não sei trabalhar, eu não tenho dinheiro, eu não falo inglês, eu não sei o que. Vai nascer um milagre na tua vida. Milagre não se duvida, milagre não fica procurando explicação. Milagre a gente vive. E eu viverei o milagre, e você será e viverá o milagre. Só quem crê, dá uma glória a Deus bem forte aí. Sabe, milagre é algo sobrenatural. Eu estava falando de José. José, você não vê mais Deus falando com José, mas ele tinha uma determinação em tudo que ele fazia, Deus abençoava. Assim é a vida. Aí eu vou esperar o anjo falar, porque se o anjo não falar, aí eu vou esperar um sinal do céu, uma estrela cadente. Querido, vai vivendo, porque Deus vai abençoar os teus passos. Assim é abençoado o homem e a mulher que teme ao Senhor, ele será feliz. Em volta da tua mesa haverá família, e tudo o que fizer prosperará. Você está inserido nesse salmo. Você é o abençoado da Bíblia. Vai fazendo a obra de Deus com caráter, com fidelidade, com amor, porque a bênção do Senhor virá sobre a tua vida, virá sobre você. João vai nascer, diga, João vai nascer. Não duvida, porque senão Deus tem que te calar. Senão Deus tem que fazer como fez com Zacarias, vai perder a voz. Não duvida, porque há um milagre para você viver. Como eu disse, vamos começar a temporada de milagre, mas Deus não precisa esperar os 40 dias. Teu milagre pode estar acontecendo agora, nesse momento, com uma palavra liberada sobre você. Não precisa esperar o sinal, não. Faça, porque Deus vai confirmar a obra das suas mãos. Você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de oração, você está debaixo de fidelidade. Faça. Ainda que você não veja o milagre, você é o milagre. Amém? Semana eu recebi umas fotos de um irmão nosso daqui, Marcelo. Batizamos aqui, se recuperou das drogas, servo de Deus, está limpo há muito tempo. Hoje ele está junto com o pastor Juramir lá no São Camilo, na igreja quadrangular de São Camilo. Tem uma empresa, estrutura metálica. A esposa dele já deu testemunho junto com ele aqui da luta que passaram para as drogas, perdeu quase tudo, mas ela continuou firme. Batizamos ele, a família toda. Aí ele pedindo oração esses dias, que estava indo para a Europa trabalhar. E aí semana passada disse, pastor, eu estou indo para a França. Peguei uma grande obra na França.
trabalhar 40 dias. Aí ontem ele mandou umas fotos que estavam uma passeata de irmãos, né? Irmãos lá na França, com faixa, Jesus te ama, Jesus salva, em francês, em africano, em várias línguas. E ele estava lá, né? Junto com os irmãos, segurando a faixa, evangelizando. E ao fundo ele fez questão, né? De tirar a Torre Eiffel, lá no fundo, iluminada assim, né? Eu disse, quem diria, né? Sair das drogas para estar lá em Paris, né? Se você não tiver Jesus, o máximo que você vai é Parecidinha. Não passa da Parecidinha sem Jesus. Mas com Jesus, irmãos, você vai onde Deus determinar que você vá. Mesmo que você não vá para Paris, mas você vai estar num lugar abençoado. A tua casa será um lugar abençoado. A tua família será um lugar abençoado. A tua igreja é um lugar abençoado. E você viverá o milagre de Deus na tua vida. João vai nascer, diga, João vai nascer. Diga, e o propósito de Deus se cumprirá. E o último versículo, 1:23, que nós lemos: cumpridos os dias do seu ministério, ele voltou para casa. Cumprido o propósito, ele voltou para casa. Ao completar os seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. Na outra versão diz: cumpridos os dias do seu ministério, ele voltou para casa. Tem um propósito de Deus na tua vida.